Olá, tudo bem? A exemplo do vídeo anterior que eu fiz sobre algumas categorias de processo civil e ainda nessa tentativa de descomplicar de alguma forma o processo civil para estudos iniciais sobre o processo civil, meu intuito com esse vídeo agora é explicar as espécies de competência. Se vocês assistiram ao vídeo anterior sobre jurisdição, competência, ação, pretensão, direito objetivo e direito subjetivo, vocês viram que eu fiz uma distinção muito clara entre jurisdição e competência. Jurisdição, poder, dever de aplicar as normas jurídicas para pacificar conflitos sociais. No caso concreto, todos os juízes têm jurisdição. Competência é a divisão de atribuições entre os diferentes órgãos do Poder Judiciário, né? É uma forma de limitar, na verdade, o exercício da jurisdição. Então, é uma divisão racional, interna, dentro do Judiciário brasileiro, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis pertinentes, sobre o que cada órgão jurisdicional fará. Existem algumas classificações sobre competência. A primeira que eu quero explicar para vocês refere-se à distinção entre competência absoluta e competência relativa. Existem algumas matérias, algumas situações em que essa distribuição de atribuições é feita de acordo com o interesse das partes, ou seja, dos sujeitos do processo. É a chamada competência relativa. Não há um interesse da administração da justiça puro e simples. Não há um interesse de uma chamada norma de ordem pública. O que molda as regras de competência aqui é o interesse das pessoas. Por exemplo, é regra geral no processo civil que a demanda tem que ser ajuizada no foro de domicílio do réu. Essa é a regra geral, está lá no artigo 46 do Código de Processo Civil. Ou seja, quem vai ser demandado, o réu no processo, tem direito a responder ao processo em uma vara da sua comarca, em uma vara da sua cidade, do seu município. Quando se fala em domicílio, nós estamos falando, em relação à pessoa natural, sobre o local em que ela fixa a residência com ânimo definitivo, onde ela de fato mora. Nós também temos outras regras de domicílio, como, por exemplo, a regra da pessoa jurídica, o domicílio da pessoa jurídica é a cidade onde se encontra a sua sede. Para não nos alongarmos muito sobre o que é domicílio, eu fico só nesses dois exemplos, porque domicílio é uma matéria de direito civil. Tá? Ótimo. Digamos que o autor move a demanda não na cidade onde o réu mora, mas na cidade onde ele, autor, mora. O réu mora em São Bernardo do Campo. A demanda é ajuizada em São Paulo, onde o autor mora. Se o réu concordar em responder essa demanda em São Paulo, por uma série de razões, por entender que é mais fácil para ele comparecer às audiências, postular, apresentar provas estando em São Paulo, porque ele trabalha em São Paulo e só mora, só dorme em São Bernardo do Campo, se para o réu não tem problema nenhum, não tem problema nenhum também para a administração da justiça como um todo. É uma regra, essa regra de que a demanda tem que ser ajuizada no foro de domicílio do réu, é uma regra fixada para a defesa do réu, para facilitar o acesso à justiça pelo réu. Se ele entende que não há problema nenhum em permanecer no domicílio do autor, né, com a demanda em uma vara da comarca onde mora o autor, o processo segue naturalmente. Este é um exemplo de competência relativa. O que importa é o interesse da parte, não o interesse do Estado. Não tem uma norma proibitiva, uma norma de ordem pública. O réu tinha direito a questionar, neste exemplo que eu dei, e pedir que o processo fosse transferido para a comarca onde ele mora, São Bernardo do Campo. Ele tem um prazo para fazer isso. Qual prazo é esse? O prazo de sua contestação. De acordo com o Código de Processo Civil, ali no artigo 64, parágrafo 1º, o prazo é o prazo de contestação. Ele tem que apresentar a chamada preliminar, uma alegação na contestação. E o prazo de contestação é de 15 dias. 15 dias após a primeira audiência,
ou 15 dias após a decisão que determina que ele junte a defesa, caso não haja audiência. Ótimo. Ele deixou passar. Como ele deixou passar o prazo porque lhe interessa, lhe convém ficar em São Paulo, no exemplo, nós temos o que se chama prorrogação da competência. Então, o juiz de São Paulo, originalmente, não seria o competente. O competente seria o juiz de São Bernardo do Campo. Mas, como o réu, que era o interessado, nada falou, não questionou, prorroga-se a competência do juiz de São Paulo. Ele não era competente propriamente, tornou-se competente agora. Né? É um fenômeno que só existe na questão da competência relativa. Agora, quando nós estamos diante da competência absoluta, regras de competência absoluta, caso elas não sejam observadas, geram o que nós chamamos de invalidade ou nulidade dos atos processuais. Não há, portanto, prorrogação de competência. Vou dar um exemplo. Digamos que essa ação do João, digamos, contra o José, José mora em São Bernardo do Campo, João mora em São Paulo. Digamos que essa ação movida pelo João contra o José refira-se a uma questão ali própria de direito civil comum, né? Créditos de um contrato comercial qualquer, né? Compra e venda de produtos comerciais quaisquer. Ótimo. Só que o João, que é o autor do processo, ele sabe que, via de regra, o processo tramita muito mais rápido na Justiça do Trabalho. Ele pode levar essa demanda para a Justiça do Trabalho? E se o José concordar? Não tem problema nenhum. Pode levar essa demanda para a Justiça do Trabalho? Não pode. A Justiça do Trabalho existe apenas para julgar conflitos relativos às relações de trabalho. Isso está lá na Constituição Federal. Então, não posso levar a demanda para o ramo da justiça que eu quiser? Não. Porque para isso nós temos regras que são fixadas não em interesse das partes, mas sim interesse, de acordo com o interesse da melhor administração da justiça, portanto, interesse do Estado. Portanto, nós temos as chamadas normas cogentes, normas que se referem a questões de ordem pública, que não permitem a transação das partes. Logo, aqui nós temos uma hipótese de competência absoluta, questão civil pura e simples, que não envolve empregado e empregador, não envolve relação de trabalho, não pode ir para a Justiça do Trabalho. Nós temos regra própria específica dizendo isso. E neste caso não ocorre o fenômeno da prorrogação de competência. O juiz do trabalho, nesse exemplo que eu dei, era incompetente, mesmo se o réu não reclamar, não falar nada, continua sendo incompetente. A nulidade, a invalidade do processo persiste dali em diante. Agora, nós também temos uma catalogação de espécies de competência. A primeira catalogação que eu fiz entre competência absoluta e competência relativa refere-se à circunstância de termos normas de ordem pública ou não, interesse da parte ou interesse do Estado. Já esclareci esse ponto. Agora, quanto a espécies de competência, critérios de fixação de competência, nós temos basicamente 5. Eu vou nomeá-los e vou explicar resumidamente os 5. Vou tentar ser o mais sucinto e mais claro possível, sem juridiquês. Vamos lá. Competência material, competência funcional, competência em razão da pessoa, competência por valor da causa e competência territorial. Primeira coisa que eu tenho que dizer, via de regra, esses 3 primeiros aqui, competência material, competência funcional e competência em razão da pessoa, são critérios de competência absoluta. Estes 2 aqui de baixo, competência em razão do valor da causa e competência territorial, via de regra, são critérios de competência relativa. Via de regra, porque comportam algumas exceções. Mas nesse vídeo, vamos dar as regras gerais. Posso fazer um vídeo depois com as exceções. Eu não quero confundi-los demais. Vamos lá. Competência material. Quando eu falo de competência material, eu falo do objeto. O que se discute realmente no processo? A relação jurídica. O que é envolvido? Então, se eu falo de direito criminal, eu estou debatendo questões relativas a um suposto crime.
autoria do crime, materialidade do crime, hipóteses de exclusão de ilicitude do fato, como, por exemplo, legítima defesa, ou questões agravantes ou atenuantes relativas àquele crime. Eu tenho uma matéria, direito penal. Quando eu falo de direito do trabalho, eu tenho questões relativas às relações de emprego, relações de trabalho. Temos um empregado e um empregador, temos um trabalhador e um tomador de serviços. Mesmo quando nós travamos discussão sobre entidades sindicais, nós estamos ali no contexto de agentes econômicos atrelados a uma relação de emprego. Então, eu estou ali discutindo questões relativas ao trabalho das pessoas. Ponto. Quando eu tenho um debate sobre divórcio, dissolução de casamento de uma forma geral, pagamento de alimentos, pensão alimentícia do pai para o filho, assim por diante, eu estou perante uma questão de direito de família. São matérias. Então, eu divido a competência de acordo com as matérias, o que eu estou tendo que resolver, qual é o objeto do processo, afinal de contas. Quando eu falo de competência funcional, eu estou delimitando dentro do Poder Judiciário e dentro de uma mesma hierarquia, ou seja, dentro de um ramo do Poder Judiciário, onde o processo deve estar, onde o processo deve começar, em que momento o processo deve estar ali. Eu estou falando de competência hierárquica, basicamente. Existem situações em que o processo deve começar no tribunal, ao invés de começar perante o juiz de primeiro grau. Por exemplo, a chamada ação rescisória. Se eu já tive uma decisão aqui no primeiro grau, já houve até recurso, tudo, ela transitou em julgado. Quando eu quero questionar a validade daquela decisão judicial, que não cabe mais recurso dela, eu tenho que mover a chamada ação rescisória, eu tenho um prazo para isso. A ação rescisória tem que começar naturalmente, necessariamente no tribunal. TJ, se estivermos diante da Justiça Estadual, TRF, se estivermos diante da Justiça Federal, ou TRT, se estivermos diante da Justiça do Trabalho, por exemplo. Existem casos em que os tribunais superiores têm a chamada competência originária. O processo já se inicia lá e acaba ficando por lá mesmo. Por exemplo, o presidente da República, quando ele responde por suposto crime comum que ele tenha cometido, ele tem o chamado foro privilegiado, ou melhor dizendo, foro por prerrogativa de função, porque a Constituição diz que o presidente da República, quando é processado por um crime comum, tem que ser processado perante o Supremo Tribunal Federal. Então, o processo começa lá no Supremo e termina no Supremo, porque não tem outra instância acima do Supremo. Controle de constitucionalidade. Nós também temos a necessidade de verificar ali se nós temos um controle concentrado de constitucionalidade. O processo já se inicia e se esgota ali no Supremo Tribunal Federal. Agora, nós também temos o processo que começa em uma instância e parte depois para outra instância. Né? Via de regra, quando eu apresento um recurso, qualquer recurso, existe uma autoridade que proferiu uma decisão, que é a decisão recorrida, e existe a autoridade que vai julgar aquele recurso. É a instância recursal. Isso também é competência funcional. Quem tem competência funcional para julgar um recurso contra o juiz, contra a sentença de um juiz de direito, um juiz estadual da comarca de São Paulo? TJ. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não vai ser o Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas. Não vai ser o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vai ser o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando eu defino também quem julga o recurso, eu também estou falando de competência funcional. Então, eu poderia resumir a competência funcional, digamos assim, em situações em que o processo, em que eu defino onde o processo começa e para onde ele vai, caso haja recurso. Ponto. Competência em razão da pessoa. Quando eu falo em competência em razão da pessoa, eu olho a figura do autor ou a figura do réu, as partes da relação processual, e identifico com base nessa figura quem deve julgar.
Em grande medida, a competência da Justiça Federal é fixada pelo critério em razão da pessoa, ou ratione persone, de acordo com o latim, né? Latim macarrônico, digamos assim. O que a Justiça Federal julga? Em apertada síntese, questões civis, penais, relativas à União, de interesse da União, ou de órgãos da União, ou de entidades da administração pública indireta relativas à União, como, por exemplo, empresas públicas da União, autarquias da União, agências reguladoras da União, fundações públicas da União. Então, se nós tivermos um processo que lida com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, hoje, por exemplo, que está muito na moda em razão das campanhas ainda incipientes de vacinação, se nós tivermos um processo relativo à Anvisa, este processo, regra geral, tem que tramitar perante a Justiça Federal. Agora, competência em razão do valor da causa. A competência em razão do valor da causa geralmente é atrelada à circunstância em que, por ter um valor da causa mais baixo, este processo, em tese, é menos complexo. Por isso, ele precisa ser resolvido mais rapidamente. Por isso, ele teria que ser resolvido por órgãos do Poder Judiciário que têm um procedimento mais simplificado, que são mais céleres. Eu estou falando basicamente dos juizados especiais. Então, se você sofre um acidente de trânsito, em que você só quer discutir, um acidente leve, em que você só quer discutir o pagamento do conserto do seu carro, você fez lá o orçamento, viu que o conserto do seu carro vai envolver troca do para-choque, martelinho, ali uma questão de funilaria e pintura, e vai dar R$1.000 esse conserto. Ponto. Quem bateu no seu carro não vai pagar espontaneamente, você tem que mover demanda. O Juizado Especial Civil Estadual julga essas matérias de natureza civil de valor da causa de até 40 salários mínimos. O salário mínimo é 1.100. Então, digamos que dá mais ou menos R$40.000, um pouquinho mais de R$40.000 ali. Vai ser o valor da causa definitivo ali do processo que vai perante o Juizado Especial. Então, de acordo com o valor da causa, foi fixado para o Juizado Especial. Agora, digamos que foi uma Ferrari. Você tem uma Ferrari. Se você tivesse uma Ferrari mesmo, você provavelmente não estaria assistindo esse vídeo. Mas digamos que você tem uma Ferrari. Vamos fingir que você tem uma Ferrari. Aí você sofreu um acidente de trânsito nessa Ferrari e deu um prejuízo gigante de R$60.000. Não dá para ir para o Juizado Especial Civil, porque passou do limite de 40 salários mínimos. Eu tenho que ir perante a Justiça Comum, perante a Vara Comum da Justiça Estadual. Ponto. Competência em razão do território ou competência territorial é o primeiro exemplo que eu dei. Fixado por critério de território. Regra geral, no processo civil, a demanda é ajuizada no foro onde o réu mora, onde tem o seu domicílio. Mas temos exceções. Por exemplo, ações reais, ações em que se discute posse ou propriedade de um bem imóvel. Neste caso, a ação tem que ser ajuizada na comarca onde está o imóvel, na cidade onde está o imóvel. Regra dessa matéria. Quando eu tenho uma discussão de alimentos, direito de família, como eu já disse anteriormente, a ação é movida no domicílio do autor, do credor de alimentos, que geralmente é o domicílio do seu outro responsável legal. Em miúdos, geralmente é o domicílio da mãe, porque geralmente é o pai que deve alimentos para o filho. Então, geralmente é o domicílio da mãe que fixa a comarca onde deve ser ajuizada a demanda. Ponto. Agora, uma última observação que eu tenho que fazer para vocês. Quando eu estou falando de competência, eu estou falando de regras para definir o órgão jurisdicional que vai julgar, a vara. Não estou, a vara ou o tribunal, ou a Câmara do Tribunal, assim por diante, ou órgão.
Não estou falando da figura do juiz, da pessoa natural juiz. O juiz Diego é juiz do trabalho da comarca de Santo André. Só que na vara em que eu estou, a terceira vara do trabalho de Santo André, tem outra juíza. Não necessariamente eu vou julgar aquele processo. Pode ser que ela julgue. O que importa é que o processo seja julgado na comarca de Santo André, mais especificamente na terceira vara do trabalho de Santo André. Se por acaso eu for embora para a comarca de Guarulhos, por exemplo, isto não muda o fato de que aquele processo deveria ser julgado na comarca de Santo André. Não é a figura do juiz que importa, é o órgão, a vara, a turma, a câmara, o tribunal. É o órgão que importa quando eu estou falando de competência. Basicamente é isso. Muito obrigado, bons estudos, até a próxima. Valeu!